Olá, sejam bem-vindos ao RTA Podcast, um espaço para discutir ciência, inovação e desafios da agroindústria brasileira. Esta é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos da UTFPR e do Programa de Ciência e Tecnologia de Alimentos do IFRJ, juntamente com a Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, a nossa SBCTA. Também é uma produção do Espaço Conagron e do Pod Studios. Hoje nós teremos o prazer de conversar e de explorar um pouquinho mais sobre ciência e inovação que transformam os alimentos, que transformam o que comemos. Por isso, hoje nós temos um convidado muito especial, o professor César Moro Rombaldi, que vai falar um pouquinho desses conceitos de qualidade de produtos de origem vegetal, principalmente frutas e hortaliças. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses temas daqui a pouco. Eu sou o professor Luciano Luqueta e, como eu disse para vocês, o professor César von Morhombaldi, que é nosso convidado de hoje, tem formação em agronomia, pós-graduação em ciência e tecnologia de alimentos, trabalha com alguns projetos nacionais e com cooperação internacional, mas dedica-se principalmente às questões de qualidade e conservação de frutas e hortaliças, biofortificação e inovação pós-colheita, com bases conceituais em produtos saudáveis, seguros, sustentáveis e afetivos, os chamados conceitos 3S mais A. Professor, seja bem-vindo ao nosso RTA Podcast. Muito bem, já estou me sentindo bem-vindo. Então, já fui apresentado, obrigado, professor Luciano. Eu diria que a minha formação começou um pouquinho antes, sabe? Fui cursar agronomia, mas a minha primeira formação formal foi uma formação de colono, né? Então, eu sempre estive agricultor até sair de casa para cursar agronomia. Então, levei aquelas minhas curiosidades, aqueles meus sentimentos, né, lá da agricultura, uma propriedade de pequeno porte, lá no interior de Farroupilha. E essas palavras que surgiram aí, que tem bastante S no início, né, saudável, sustentável e saudáveis, e mais o afetivo, são palavras que estão hoje no palco, né, das prioridades de alimentos no planeta, mas aí eu retomo. Eram palavras que, com outro sotaque, eram ditas pela minha mãe, né? Se você vai estudar agronomia, nunca esqueça que ela usava outras palavras, mas que remetiam a isto, né? Então, passaram-se algumas décadas e a gente está com uma pauta bem legal aí, né? Nessa área É, da ciência e tecnologia de alimentos, que eu diria tem uma conexão, né? Que ela compartilha muito com a produção agrícola, né? Então é então, isso. Obrigado. Eu estou muito bem-vindo. Estou muito bem aqui. bacana, porque, ó, vejam, na verdade, nós não estamos falando de conceitos novos, estamos revisitando conceitos, então, vamos dizer assim, que Exatamente. parecem modernos, mas, na verdade, já existiam, mas de outra forma, que o professor traz aí como bagagem a sua caminhada até aqui, que começa antes da formação, que muitos despertam lá na graduação, outros já vêm isso, já vem trabalhando há muito tempo. Interessante. Então, pensando nesses conceitos aí, afinal de contas, esses conceitos aí, como é que o senhor começou a trabalhar, visto que são conceitos que são resgatados, embora o senhor venha trabalhando há muito tempo na sua carreira com a qualidade de frutos e hortaliças, em que momento que o grupo de pesquisa aí percebeu, não, esses conceitos a gente já trabalhava e vamos começar a colocá-los eles na linha de frente aqui para mostrar como eles se encaixam nos nossos projetos. Bom, então, primeiramente, na minha manifestação, haverá muito da expressão eu penso, eu acredito, eu opino. Então, muito provavelmente, metade do que eu for expressar não vai agradar a todo mundo. Então, serão verdades e não verdades. A minha dificuldade é separar o que é verdade ou não. Mas, enfim, então aceitem como manifestações, tá? Isso eu acho que é o primeiro para a gente começar bem a nossa conversa. Mas eu vejo da seguinte forma: como ciência e tecnologia de alimentos, a gente tem uma tendência de visualizar os alimentos depois que eles estão prontos. Aqui a gente fala da porteira para fora. Tá? Eu, desde o início,
quando me senti muito bem nesse ambiente do alimento, da conservação do alimento in natura, do alimento processado, enfim, eu sempre senti uma necessidade de compartilhar como antes, né? Porque esses conceitos que a gente tá comentando, seguro, muito da segurança não nasce depois da colheita. Isso tudo foi construído antes. Quando nós falamos num conceito amplo, enorme, lindo, de sustentabilidade, a história começou bem antes. Começou lá quando alguém, no programa de melhoramento genético, disse que uma das metas era fazer tal coisa, estourar um teto de produção. Precisamos ao cultivar que chegue a tantas toneladas por hectare. Quando uma decisão é tomada desse tipo, eu já mexi com todos os conceitos, inclusive os afetivos, tá? Então, assim, eu vejo que isto, quando é que começou? Ele começou sempre, talvez não com estas palavras, mas sabendo que para a gente ter gerações de produção, para a gente ter alimentos que façam bem às pessoas, que façam bem a agricultores, que façam bem à humanidade, a gente, como ciência e tecnologia de alimentos, eu entendo, nós precisamos conversar, compartilhar mais com a produção agrícola também. Não, eu não estou falando, não vejo nada de invasão de área, essas questões de sombreamento de área, é diálogo, é entendimento, é conexão, então isso me parece bastante importante, né? Então, eu vejo uma necessidade da ciência, da tecnologia, da engenharia de alimentos, da inovação em alimentos, conversar, dialogar, ouvir muito sobre melhoramento genético, sobre manejo de plantas, tá? Sobre insumos agrícolas, não é invasão de área. Isso não existe mais em 2025, né? Então, a gente trabalhar do começo ao fim, quer dizer, de critérios de melhoramento genético, de critérios de desenvolvimento de insumos para a agricultura, de sistemas de produção agrícola, e, claro, nós vamos chegar no domínio onde a gente tem um conforto maior, né? Que é como conservar aquela matéria-prima, que é como manejar operações unitárias, processos, geração de produtos e coprodutos, né? Bom, mas eu vou ficar por aí, né? Porque eu já estou falando demais. Mas eu Não, acho que a primeira coisa é a gente meio que romper essas muralhas que definem isto é de uma área, isto é de outra área, né? Então, eu acho que acelera a evolução se a gente se comunicar melhor. mas é interessante esse raciocínio no sentido de que a qualidade ela não nasce na indústria, mas no campo. É Uhum. isso que a gente está vendo. E isso também muda assim completamente a forma de enxergar o papel de cada produtor, de quem processa, de quem consome. Esses conceitos, essa ideia, né? É mais ou menos por aí. ah, Até a forma como o produtor vê que ele está gerando um produto que tem que gerar qualidade, né? Tem. É É bem por... assim. É. É assim. E já que estamos falando nisso, eu acho que justamente como nós estamos aqui no ecossistema da ciência e tecnologia de alimentos, né? No meu entender, o grande alicerce começa no melhoramento genético, tá? Uhum. Ah, mas isso é coisa para melhoristas. Claro, melhoristas têm uma competência, né? Tem uma história, tem uma trajetória. Agora, os melhoristas, eles precisam dialogar que tipo de alimento nós queremos, né? Exato. Uhum. Então, é, quais são os grandes objetivos desse melhoramento? É nós termos tetos de produção daquela cultivar superados. Isso é uma necessidade, quer dizer, eu produzir o máximo no mínimo de área possível. É uma estratégia, né? Vejamos o que nós produzimos, né? Professor, o senhor está aí no estado do Paraná. Qual era a produtividade de uma cultivar de trigo em 1970, Uhum. né? A colheita que está aí já começou, né? Já está terminando, eu acredito, Uhum. até a colheita do trigo. Quanto é que está colhendo por hectare? Então, esta foi uma meta e ela vem sendo atingida. Então, este é um raciocínio, tá? No programa. O segundo, mas nós queremos alimentos saudáveis, mais equilibrados em nutrientes, tanto no viés orgânico quanto nos minerais. Certo. Onde é que começa isso? Não começa quando eu preparo a farinha e vou colocar o que está faltando lá para fortificar. Isso nós fazemos por uma fatalidade.
Mas a pergunta é, como é que eu poderia biofortificar em ferro uma cultivar? Como é que eu poderia enriquecer no metabolismo da planta para ela absorver mais zinco, mais selênio? Ou Uhum. absorver menos em algumas regiões, um arsênio ou um cobre que não nos interessa. Isso começa lá no melhoramento. Então, o Né? senhor já Parece tem. utópico, mas não é. Não Uhum. é. Como é que eu vou preservar as minhas linhagens silvestres, né, para N gerações futuras? Então, essas são perguntas que, quando a gente vai respondendo, muitas vezes elas são conflitantes, né? Sim. Porque às vezes eu estouro o teto de produtividade, mas eu estou perdendo em outras características. Então, o sonho seria ter tudo num Uhum. só material. Não é tão simples assim. Aí são os desafios da ciência, né? Mas eu diria, começa por aí. Eu acho que essa linguagem, se a gente começar a incorporar e dialogar, a gente vai se sentir melhor, né, no Sim. processamento de alimentos. Isso. Então, esses conceitos aí, esse conceito que a gente falou no início aí, que do 3S mais A, como é que ele entra no campo? Você acha que facilmente já existiam, né? Mas as pessoas podem chamar, mas esse é um conceito moderno, atual. Então, como é que ele entra? Ele entra desta maneira. Na questão da saudabilidade, na sustentabilidade, ele entra desta maneira, né? Então, ah, E eu afetividade, né? acredito assim, sobre o cenário, que nós poderíamos falar assim, alguns exemplos para se sentir mais no campo da produção, né? E- Então, como é que a gente vai associando estes conceitos? Cada pessoa que está aqui nos ouvindo, agora imagine um alimento que lhe dá prazer, né? Algo assim que, quando pensa em aquilo, lhe remete a coisas boas, né? Então, como é que nós vamos associar esses conceitos? é, Vai começar quando eu faço a escolha ou da muda ou da semente, porque eu sei que este material tem um hábito de cultivo e de produção que vai gerar aquela característica. Então, eu estou pensando em tomates, eu estou pensando em milho. Mas quando eu penso em afetivo, qual é a afetividade? Isso é muito pessoal. Mas se eu puder dizer para quem produz qual é a minha afetividade, esta pessoa vai descrever com o seu linguajar, com o seu vocabulário, vai me atender nesses pilares S. Vai dizer, pois é, então você quer um tomate muito vermelho, que tenha aroma a tomate, que tenha gosto a tomate, que seja suculento que nem tomate. Como eu sempre preparei a minha salada e me senti muito feliz? Pois é. Então, nós vamos precisar trabalhar ou com esta cultivar ou com estas variedades. Nós vamos precisar cultivar num sistema de produção que nós vamos fazer mulching, que nós agora já temos bioinsumos, tanto micro-organismos como sinalizadores de planta, que vão estimular essa planta, né, para se preparar para o futuro dela. Que a gente às vezes olha a planta, tem a grama. Eu vou lá e roço a grama e ficou bonito. Mas nós não perguntamos para a grama se ela queria isso. Porque grama é grama, né? Mas nós estamos em 2025 e a gente sabe que planta dialoga com planta, dialoga com micro-organismo, dialoga com compostos. Tá? E este já é um presente da agricultura, tá? Não é algo teórico aqui, não é um filme de ficção. Tá? Então, já tem uma expectativa que 2030 significa daqui a 4 anos. Tá? 4 anos. O chamado Brasil deverá ser um dos países com maior input e uso de insumos biológicos do planeta na agricultura. Claro, nós temos bastante agricultura. Mas então, como é que nós vamos fazer isso? Vai ser pelo sistema de cultivo. Eu vou optar por. Tem uns nomes científicos que a gente usa, né? Primings, que são iniciadores. Eu vou estimular a planta para que ela, na sua memória, que estava lá, quietinha, ative um metabolismo que favoreça aromas, que favoreça cor, ou favoreça alcaloides, que talvez não nos interessem tanto. Então, este mundo da biologia da planta vai me levar ao mais seguro, mais saudável, menos saudável. Vai começar por aí. Essa Eu é não sei se uma. estão me fazendo entender.
Uhum. Porque parece algo assim muito teórico, mas não é, não é, não é, não é. Interessante. A gente tem lá na agricultura assim o clássico, quantas toneladas de adubo eu vou precisar por hectare? Isso continua sendo. Aqui eu estou falando é de quantos miligramas de iniciador eu vou usar por hectare. Falei miligramas. Antes eu falei toneladas. Agora estou falando miligramas. Não é que vai substituir as toneladas de nutrientes, mas são conhecimentos científicos que nós estamos colocando na agricultura brasileira, mundial. Então, eu acho É, isso muito legal, assim, é um campo muito lindo, né? está falando aí de bioinsumos, Bioinsumos, nanotecnologia, estamos falando de tecnologia de nanotecnologia, precisão. sim. Isso poderíamos dizer que é o conceito de tecnologia de precisão para a produção de alimentos. Sim, 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 sim. Então, você falou de 2030, mas aí no momento nós já temos uma realidade disso? Ah, Qual é que é sim. assim, Ah, sim, sim, quanto sim, isso já sim. é realidade para nós, mesmo não estando em 2030, estamos ainda em 2025, o quanto disso já é realidade? Ah, olha, eu cheguei a pouquinho de uma propriedade, tá? Aqui pertinho, 15 quilômetros. E o casal dessa propriedade que produz morangos, que produz uva de mesa, que produz abóboras, que produz citros. Hoje, a propriedade deles é 70 a 80% do input de insumos já são de origem biológica, ou micro-organismos. Ou não sempre que eu estou usando o excludente. São micro-organismos. Sim. Micro-organismos, por exemplo, nesta propriedade, eles há 4 anos compram ureia zero. Por quê? Porque no cultivo do pasto, no caso para as vacas de leite, que a maioria são gramíneas, estão fazendo fixação de nitrogênio pelas folhas, pois os micro-organismos fixador de nitrogênio em poáceas. Então não é mais pesquisa para um futuro, não, é presente. Né? E é uma tecnologia que está aí, que está disponível no seu estado, que está disponível na Bahia, tá? Para fixar 70, 80 quilogramas de nitrogênio ano em gramíneas. Micro-organismos que nós vamos distribuir no ambiente foliar. O que isso significa? Eu estou substituindo insumo caro, uma série de dificuldades nas pegadas de carbono, porque nós temos o NO, né, como um problema hoje, um desafio. Eu já resolvo grande parte disso e estou resolvendo o problema da agricultura. Mas eu falei micro-organismos e outros insumos de origem biológica, como, por exemplo, hoje nós temos frações de extratos de produtos fermentados a partir de algumas espécies de algas, que se sabe que nesse processo de elaboração do produto fermentado geram-se indóis, o ácido acetilsalicílico, e aí não precisamos de toneladas. Esses compostos não vão agir como um nutriente fósforo, potássio. Eles vão chegar e vão transmitir uma mensagem. É tipo um WhatsApp que eu mando para a planta. Olha, eu mando uma mensagem, não é fake news, hein, planta? Fica tranquila, te prepara, tá? O sol forte vai chegar, tu te prepara, tá? Então, para de investir um pouquinho em crescimento e usa protetor solar, porque o sol vai chegar. E a planta se torna mais resiliente àquela condição um tanto difícil, de um sol extremamente forte do meio-dia até as 4 horas. Eu estou misturando coisas. Mas então, aqui nós não estamos mais falando de laboratório, de ideia, nós estamos falando de prática cultural que está acontecendo. Tá? Que bom. Isso está sendo usado, né? Nós estamos usando isso. Quem está aqui nos ouvindo, que é aí da região da cana-de-açúcar, uso em grande escala. Quem está agora no oeste da Bahia, vai dizer assim, pô, mas esse professor está falando lá da UBA, nós usamos isso aqui há 6 anos, aqui na produção de soja. Então, são produtos, insumos, e todos eles partem de entendimento de metabolismo de planta. E de planta com micro-organismo. Planta, ambiente. Planta, planta. Tá? Então, eu acho que a gente está num momento bem legal, né? Quando você fala disso, eu vou puxar um, um gancho que é a questão da produtos orgânicos. Normalmente nós temos, quando se faz a análise do metabolismo de produtos orgânicos, a complexidade é bem diferente até dessa biofortificação, ou seja, a planta ela está biofortificada, ela está preparada.
Você falou aí do sistema de defesa, ó, tá vindo sol, toma cuidado. Nas produções orgânicas, normalmente, quando se faz a análise, se observa muito essa questão do que a planta ou a fruta está preparada de maneira diferente aos estresses que virão, e ao mesmo tempo, o que é gerado ali, que vai ser consumido, nós poderíamos dizer que é uma biofortificação, enfim, ele está É, biofortificado. E aí, dentro desse conceito, nós temos estratégias de biofortificação que muitas vezes são consequência desses bioinsumos, dessas nanotecnologias que nós estamos falando aqui, que você apontou. Obviamente, vai resultar num produto também que vai ter esta biofortificação, que para o nosso consumo é interessante, mas que a própria planta tem já isso para ela, que para nós também é interessante, né? é, É o sistema de defesa dela que para nós também serve nutritivamente. Essa é a exatamente. biofortificação. E veja como isso é importante, porque esse é um desafio científico que não está longe de ser solucionado ainda, ou não. Alguém vai ter uma ideia e vai resolver isso amanhã. Quando nós vamos para um caminho da busca de vegetais ou condições de cultivo que levem a uma maior resiliência das plantas, quase sempre, repetir, quase sempre, vão ter uma correlação negativa com crescimento vegetativo e produtividades. Tá? Vou me fazer entender. Esse é um experimento que quem está em casa, mora num apartamento, desde que tenha luz, vai conseguir fazer. Faça aquele plantio, sabe, clássico, vasinho, com um pezinho de alface. Plante 4 vasinhos com qualquer cultivar de alface, de folha verde, e 4 com a de folha roxa. E você vai ver que o crescimento é completamente diferente. E não vai ser aleatório. A de folha roxa vai crescer menos. Esse é um experimento bonito, sabe? Diferente de ciência, né? Legal pra gente. A pergunta é por quê? É porque quando eu disse que eu preciso dessa alface com a folha roxa, eu automaticamente, quando fiz a seleção, o melhoramento, ao acaso, eu estou buscando um material com um metabolismo de fenilpropanoides mais acentuado. Então, o que a planta está fazendo como fotossíntese, como captação de carbono, como movimento de nutrientes, é para produzir compostos que demandam essa carga de carbono. E é o que vai nos dar aquela cor, que vai nos dar aquele sabor levemente adstringente, alguma coisa amarga. Enquanto a outra que não precisou, ela vai dedicar isso tudo para um metabolismo mais primeiro, mais primário. Vai fazer crescimento. Tá? Então, quando você falou em produção orgânica, eu diria, por que a gente já não pode passar e falar produção agrícola para frente? Né? Se eu quero menos, trazer para esse sistema menos compostos sintéticos, eu vou para o caminho que eu preciso fazer com que a planta esteja mais adaptada àquelas condições. É isso. Então, tem aquele velho ditado, né? Quanto mais o solo estiver bom na tua região, menos farmácias terá na tua cidade. Então, tem que prestar atenção que lá no Brasil, toda cidade já tem mais farmácias que solo. Então, nós vamos ter que caprichar, tá? Começamos com cuidar do solo, microbiota do solo, cobertura do solo, escolha de genótipos. Tá? E esses conhecimentos que nós estamos falando de insumos bio, tanto vivos, orgânicos, micro-organismos, quanto estes insumos, um ácido fúlvico, um ácido úmico, um indol, que são produzidos a partir desses produtos fermentados, eles vão sinalizando a planta para tolerar aquelas condições adversas. Então, mais ou menos é esse, é um caminho da agricultura, eu não diria brasileira, né? É do planeta Terra, né? Essa é a tendência. É, E, claro, se depois eu vou fazer extrações de compostos polares e apolares e faço uma espectrometria de massa, eu vou ver que há diferenças. sim. Nós estamos falando aí, você comentou sobre a relação planta-solo, né? Planta, micro-organismo. Já tem muitos estudos e alguns livros que na literatura
demonstrando a importância que existe dessa relação que está ligada a esses bioinsumos, né? Esta relação, esse consórcio que existe natural, né? Entre essas plantas, essa relação que existe entre elas, né? E o uso dessas ferramentas modernas para entender como ocorre essa associação, né? Embora a gente vá para laboratório para entender, mas essa relação lá existe, ela é importante, né? Para nós entendermos como nós vamos tratar esta planta. Você deu o exemplo ali de colocar no escuro, fazer um experimento, enfim. É a relação da planta à planta, a relação com o solo, com o sol, com o micro-organismo, enfim. Bem interessante. E Sim. veja bem como se está evoluindo no entendimento dessas relações. Por quê? Porque, que bom, hoje é difícil a gente ter a infraestrutura, porque ela é cara. Hum. De todo modo, nós temos um instrumental disponível hoje para a questão da genômica, da transcriptômica, da metabolômica. Uhum. Né? Não são insumos baratos, não são equipamentos baratos, não são manutenções baratas. Uhum. Agora, são instrumentos decisivos. Né? Muito que a gente está falando agora, há 15, 20 anos, eram afirmativas empíricas. Empíricas, é de alguém que vivenciava e construía a sua teoria, a sua verdade. Uhum. Agora nós temos instrumentos para fatiar o que é e o que não, ainda não é bem assim. Então, esses instrumentos estão sendo muito úteis. Tá? Vou Uhum. fazer um parênteses. Eu acredito que muita gente que está aqui nos ouvindo, sobretudo eu que estou falando mais, repudiando também, né? Vive um ambiente acadêmico. E aí uma chamada, muitas vezes a gente se apaixona pela máquina. Eu diria assim, não se apaixone pela máquina, tá? Porque daqui a 3 anos ela está superada por outra melhor, né? É o que essa máquina nos permite fazer. Então, essas análises de alta vazão, não dirigidas, elas estão nos ajudando a compreender. Né? Uhum. Lá no final, a gente vai fazer a seguinte pergunta. Tá, e daí? Agora que vocês fizeram tanto disso, e já tem 4 algoritmos cheios de dados, significa que eu aperto um botão e vai sair a cultivar o que eu quero e esta planta será a solução do planeta. Ainda não, ainda não. Mas ela permite compreender o que está acontecendo. Então, eu sei que naqueles canteiros experimentais de trigo que estão ali no centro experimental, a gente já sabe que quando começa a chegar o pulgão vindo naquela região, mais ou menos 48 horas, o outro lado da lavoura já mudou o metabolismo. Uhum. Bom, alguém vai dizer assim, mas e eu com isso? O que Uhum. eu quero saber com isso? Mas espera aí, nós já estamos colocando em evidência que tem uma transmissão de uma mensagem, que a gente está entendendo quem são esses compostos mensageiros, e aí depois nós vamos ver, tá, e o que eu faço com isso agora? Como é que eu Uhum. vou ajudar isso em prol de uma família de agricultores que produzem trigo para se defender dos pulmões, sem o uso de um inseticida sintético. Né? Na verdade, nós queremos chegar a isso lá no final. Uhum. Agora, primeiro nós temos que entender a causa. Depois vamos ver o que vamos fazer. Uhum. Mas essa é a É, perspectiva. assim, obviamente que nós estamos falando dessa relação, mas sem, como você falou, as ferramentas modernas aí, as ferramentas são muito importantes para ajudar a entender, né? Nós falávamos há 20 anos atrás em um sequenciador de DNA, hoje nós estamos falando em metabolômica, é o metabolismo, entender qual é o metabolismo, né? E, de uma certa forma, isso está sendo muito importante até para prolongar a vida útil de alimentos no vegetal, não só para produzir, né? A prolongar a vida útil, utilizando até nas embalagens, né? O, alguns compostos que são de plantas ou até de micro-organismos nas embalagens, Tem isso. para prolongar a vida É, útil. não fossem esses estudos aí que completam 3 décadas, ou quase 4 décadas da genômica, nós não estaríamos aí, vamos dizer assim, fechando a geração de estrangeiros. Eu falo fechando porque
não é um investimento do presente e do futuro, Uhum. mas não estaríamos com as primeiras plantas editadas, né? Sim, sim, Inclusive no Brasil, né? Inclusive já pois no é. Brasil, já plantas já homologadas, para passar já numa fase de escala maior. É. Como é que Uhum. isso surgiu? Foi apenas em 15 dias de trabalho? Foi uma máquina que fez? Não, foi muito trabalho, muito sequenciamento, muito transcriptoma, muito ensaios, muitos mutantes, né? Grande parte dando tudo errado, né? Até que se conseguisse entender o funcionamento de um metabolismo, mais ou menos, e aí fazer uma escolha, enfim. Eu não estou dizendo aqui que é algo é do bem ou é do mal. Estou dizendo como instrumentos de ciência, né? Então, nós estamos hoje falando em edição gênica. Falando não, estamos já produzindo, né? Uhum. Então, é uma realidade também, né? Uhum. Às vezes a Então, gente acha que está distante, muita coisa né? está distante. E tem muitos produtos que já são consumidos há muitas e muitas décadas que passaram por esse processo já antes. E às vezes assusta quando chega uma novidade, e aí, porque muitas das novidades acabam sendo muito simples e acabam chegando a um transgênico, um milho transgênico, com resistência a um. Não existe só isso, existem outros tipos de elementos, até Sim, própria manipulação de micro-organismos que são ditos como bons para consumir, para a digestão, para o intestino, enfim. Muitos deles passaram por seleção, enfim, passaram por uma série de estudos para dizer, um estudo clínico, para dizer, para afirmar que aquilo realmente faz bem. E eles são naturais, de algum lugar estão vindo, enfim. Então, algumas inovações não parecem tão distantes, estão no mercado já. estão aí, estão na nossa volta. Uhum, Ao menos pelo meu conhecimento, já está homologada já uma cultivar de soja, que está nascendo aí no estado, na Embrapa do estado do Paraná. Já está homologado uma cultivar de tomate editada, tá? Isto aqui no Brasil, tá? uhum, No mínimo, essas duas já são uma realidade tecnológica, está uhum. posta, né? Sim. É, em termos assim de, o senhor que trabalha bastante com pós-colheita, o que que o senhor, só uma pincelada na questão da conservação pós-colheita, depois nós entramos na questão, depois nós vamos entrar um pouquinho mais na questão da importância que isso tem no impacto social, econômico, cultural, porque tem uma questão cultural, você lá no início falou de uma questão cultural própria sua, e esse tema é muito, muito interessante. Mas antes de nós entrarmos, a questão das embalagens, que hoje também nós temos bastante estudos, eu vejo assim bastante estudos em relação a embalagens com alguma função, biodegradáveis, com algum elemento que ajude na conservação. Por exemplo, as embalagens inteligentes, chamadas inteligentes. E como é que está essa realidade, tratando aí das nanotecnologias? Como é que você vê? Como você disse, ó, eu vou falar o que eu penso, o que eu acredito, né? Como você vê, É, né? em relação a esse assunto, principalmente pós-colheita e embalagens, eu tenho participado em vários estudos aqui com outras instituições, organizações, e tenho estudado bastante. Então, me sinto bem tranquilo nisso, tá? Eu até recentemente acabei fazendo aqui numa revisão sistemática bem dura, eu me dei o direito de fazer uma escala de prontidão tecnológica, tá? Então, vou dar um resultado para quem está escrevendo a introdução aí do TCC, ou da dissertação e da tese. Então, quando a gente entra nesse mundo de embalagens para frutos, vegetais, falando mais vegetais in natura, com alta atividade de água, tá? Não vou colocar grãos aqui porque não foi o objeto. Ficou em frutos e hortaliças. Produtos de alta atividade de água, de alto metabolismo. Então, assim, de cara, que espetáculo. Nós vamos ter aproximadamente 165 mil artigos de pesquisa original, não reviews. Então, é um espetáculo. E aí você vai fazendo um funil, vai fazendo questionamentos, e 99,1 pouco por cento, eles vão ficar numa prontidão tecnológica nos níveis 1 a 4.
Quem lembra da escada evolução tecnológica vai de 1 a 9. 9, está no mercado, né? Está vendendo, as pessoas estão utilizando. 1, está na minha cabeça, uma ideia que eu tenho. 2, foi para o Eppendorf. 3, foi para um tubo Falco. 4, já fiz um pedacinho assim, uma bandejinha. 5, alguém de fora do meu trabalho se interessou. 6, foi para uma máquina. 7, já fiz 1.000 quilos. 9, está vendendo. Então, é um domínio científico altamente envolvendo pessoas e estudando, mas de prontidão tecnológica ainda bastante limitada. E o que está nesse 8 para 9? Disparadamente materiais que degradam facilmente em contato com o solo, ou seja, materiais que eu coloco e em até 6 meses já estão reciclados como matéria orgânica. Então, isto está bem evoluído, tá? Ok? Nós estaremos substituindo o papelão, tá? Com outros materiais. Não estaríamos usando o plástico vindo do petróleo. Tá? De todo modo, no país Brasil, o produto que mais vende é um produto da polimerização do etanol. Tá? Então, fazendo plástico do etanol, né? Que está sendo vendido com essa característica também. Mas então, é o uso principalmente de amidos e fibras para a produção dessas embalagens de fácil degradabilidade em solo. Tá? Então, isso está no nível de prontidão tecnológica lá em cima. Segundo, embalagens com alguma utilidade, principalmente retardadora de metabolismo dos vegetais, ou com alguma coisa antagônica ao crescimento de micro-organismos. Então, isso tudo também já está posto no mercado. E, normalmente, quando é antagonismo a micro-organismos, normalmente é no mundo dos óleos essenciais. E 3 são os que mais são usados. E está no nível de prontidão tecnológico muito próximo a 9, com um desafio. Funciona, desafio superado. Dificuldade. Quem produz a matéria-prima em escala para obter alguns 1.000 litros deste produto para que a indústria processe? E com embalagens inteligentes também. Grande parte dos trabalhos estão no nível 2 e 3. No mundo da tecnologia de alimentos para produtos de origem animal, já nós temos produtos tecnológicos com nível de prontidão maior. Principalmente na embalagem de hambúrguer, de carne de aves, suínos, enfim. Aí nós temos produtos com sensores, indicadores, normalmente algo assim de fácil detecção, cor, né? Que já estão no nível de mercado. A dificuldade volta lá quando a gente encontra lá aquele limonoide que funciona muito bem, e aí alguém diz assim, pô, agora eu preciso 3 quilos disso para essa semana. E aí, onde é que eu vou conseguir toda essa andiroba? Onde é que eu vou conseguir todo esse tomilho? Onde é que eu vou conseguir todo esse capim-limão? Onde é que eu vou conseguir? Então, há um problema, mas que é uma grande oportunidade também, né? Sim. Vai ser uma nova agricultura, né? É É, uma não, nova agricultura. faz uma relação, talvez, para quem trabalha com frutas nativas, sempre que você demonstra algo que você possa fazer com frutas nativas e você encontra alguém em potencial que produz produtos nessa linha, a primeira pergunta que faz é a seguinte: tem alguém que produz em escala esse produto? Porque a fruta nativa, na maior parte delas, para termos como exemplo, né? Ninguém produz em grande escala uma produção de polpa ou o suco. Ainda é muito incipiente, né? E quando você encontra alguém potencial, a primeira pergunta, tem como produzir 100 quilos para mim dessa polpa? Então, né? Porque não está ainda em nível industrial, embora o produto ele seja viável. Então, acho que mais ou menos por aí que surgem as oportunidades, vamos dizer assim, as oportunidades estão postas, né? Tem, tem esse desafio, por outro lado, ele carrega consigo, enquanto ele é desafio, que eu não tenho escalabilidade de Uhum. produção, ele tem reforçado o seu valor da afetividade, né? Uhum.
Então, E até tomara que a gente tenha aí pessoas que estejam do bioma, grande bioma Amazonas, mas há um estudo de sociologia que mostra uma certa perda de afetividade. Agora eu vou ter que ir, né? Agora não tenho mais direito de parar a frase, certo? certo. Agora tem que ir. Uhum. Agora eu tenho que me trair, vai dar bagunça, vai dar. Mas nós estamos aqui para isso também. Uma certa perda de afetividade pelo açaí, porque ele gerou uma escalabilidade, ele gerou um espaço da domesticação e ampliação, de tal modo que aquela pessoa com um sentimento mais raiz está se sentindo agredida. Uhum. Não é mais o meu açaí, não é mais. Então, ele se tornou um produto global, um produto maravilhoso. Ele por si só, ele já se apresenta e não precisa de grandes apresentações, não precisa ter lápis para sair, ele já tem o dele, no Uhum. sentimento das pessoas, mas há pessoas que se estão se sentindo assim, não é mais como era, né? Então, nós não somos seres fáceis também, né? É. Então, não sei o quanto foi legal, o quanto não foi tão legal, mas mexe com os sentimentos, né? É, Então, eu diria assim, vai mexer com o sentimento do povo aqui do Pampa, batendo boca sobre butiá. Vai gerar vai ser uma nova revolução farroupilha, né? Existe uma questão muito importante, né? Uhum. Além do valor biológico do ecossistema, tem esse valor do sentimento, do afeto, né? Você acaba entrando numa temática para nós abordarmos aqui, que é a questão da regionalidade, que está muito da regionalidade, da agricultura familiar e da cultura. E pegamos como exemplo, há um tempo atrás, nós tivemos um profissional aqui que trabalha com tecnologia. Veio falar sobre cultura e tecnologia. Que muitos produtos que são produzidos, principalmente nessas nossas regiões produtoras de alimentos aí, está vinculado à cultura. E isso tem muito a ver com a agricultura familiar e com a regionalidade. É isso. É cultural. Quando você produz alguma coisa, você puxou esse gancho aí da afetividade, é a Verdade. questão cultural que está envolvida. Então, qual é o papel, qual é a importância que existe entre da agricultura familiar e regional nesse cenário alimentar que nós estávamos abordando aí, nesse conceito 3S, nesse conceito da É. afetividade, né? O- eu aprendi com uma professora, espanhola, e na vida a gente divide tudo em dois. Eu não concordei muito e hoje eu preciso concordar que a hipótese dela era mais ou menos isso. Divide tudo em dois. Ou eu sou a favor ou eu sou contra. Isso é produção orgânica, essa não orgânica. Né? Ou você torce para o Curitiba ou torce para o Atlético Paranaense, ou, enfim. Não, mas aí teria o Paraná também, né? Eu estou indo lá para o estado do Paraná. Tá? Mas que a gente divide tudo em dois. E eu vou dividir em dois aqui também, dois capítulos. Como eu vejo assim uma perspectiva interessante para o mundo dos alimentos. Antes disso, nós temos uma realidade de Brasil hoje que é o quê? É uma realidade econômica. Há um estudo bem recente, que é depois do censo do IBGE, ele afirma, e é bem robusto o estudo, então não é opinativo, ele não é de caráter político, é de caráter de pesquisa técnica, científica. Metade da população brasileira não vai escolher o que vai almoçar hoje, ou jantar. Vai almoçar e vai jantar o que couber naquele orçamento. Isso não significa que essas pessoas não têm sentimento e não têm vontade de escolher. O problema é que não cabe naquele, naquele valor que está disponível. Então, esta é uma realidade. Então, nós temos uma dificuldade que é grande parte da população não vai fazer escolhas. E todo mundo já está fazendo o raciocínio. Então, não será o alimento da maior qualidade desses conceitos. Né? São alimentos que precisam ser produzidos em grande volume, etc, etc, etc. Bom, vou parar por aqui, porque senão vamos criar muita confusão. Voltemos ao dividir em dois. Eu vejo uma grande oportunidade de trabalho, nós, academia,
e corporações, alimentos onde nós temos o que eu chamo de capital tangível. Tangível é o quê? Eu estou aqui com uma caneta, é tangível. Tangível. É o quê? É comida. Eu preciso produzir comida. Comida para quê? Para comer. Para fazer o quê? Acabar com a fome. É comida. É tangível. É quantos quilos, é quanto custa e a que preço ela estará disponível. E como eu resolvo o problema de quem precisa, que todo mundo precisa se alimentar e estar bem nutrido. Muito bem. Eu chamo capital tangível. Tangível. Precisou trator, terra, colher, armazenar, transportar, moer, processar, embalar, pagar os impostos e um alimento que estará seguro dentro da lei. Tangível. O grande espaço é do capital intangível. Capital intangível é aquele que representa muito, mas eu não preciso nada tangível. Né? Eu não preciso nada tácito que eu toque. Vai tocar com o quê? Com o sentimento das pessoas. Tá? Então, quando a gente fala em sinais distintivos, que é uma certificação participativa, uma certificação orgânica, uma certificação dinâmica, quando eu falo do produto com indicação de procedência, quando eu falo de identificação regional, quando eu tenho o selo da agricultura familiar, haverá também, porque vamos dividir em dois, quem diz isto não me interessa, e alguém que diz isto me interessa. Nós estamos falando de capitais intangíveis. Eu não preciso construir um prédio, uma fábrica, para ter o produto agrícola familiar. Ele será processado na mesma condição, mas ele é um capital. Quando eu digo que este produto, que esta polpa, que este sorvete é feito com fruto que vem do biomatal, para alguém, metade, sou contra. Mas tu terá outra metade, que será altamente favorável, não porque precisou de um equipamento sofisticado, mas porque tem um capital intangível, que é um valor muito importante para aquela pessoa. E que ela está disposta a pagar. E às vezes pagar muito mais, porque ela entende que aquilo é importante. Não sei se eu fiz entender. Eu estou terminando o discurso, nem eu entendi bem o que eu falei, mas enfim, é, me parece que tem essa perspectiva assim, muito boa para alimentos, é de a gente ter esses dois capitais, né? O tangível, que é custo de produção, a planilha Excel, e o outro que nós estamos incorporando outros valores, né? Então, Hum. é que me parece... São valores que não são palpáveis. São valores que Exatamente. vêm do sentimento da pessoa, do pertencimento. Porque muitas vezes, vamos adicionar aí a questão do pertencimento. Então, por exemplo, nós temos regiões do país que nós temos denominação de origem de um determinado produto. Exatamente. E essas pessoas têm um sentimento de pertencimento. E até quem não é de lá vai dizer assim: não, eu vou consumir aquele produto, tem o queijo da Serra da Canastra, porque Exatamente. tem um pertencimento e um histórico cultural sobre aquilo. Café brasileiro, em algumas Café. regiões. Hoje nós temos muita gourmetização e muitas fazendas menores de pequeno porte fazendo esse trabalho de identificação, região, enfim, onde eles têm um trabalho de pertencimento, de regionalidade, de... Então, esse intangível que eu entendo muito bem, está relacionado a essas questões que não é dita da própria produção do grão, e sim do produto em si, da onde ele está sendo produzido, a quem pertence e quem está processando. Isso, isso tem a ver com a cultura. É, A cultura da produção. Qual é a cultura de produção? Quais são essas pessoas? Quem é que está produzindo? São pessoas da agricultura familiar. Muito bem. Esse é um tipo de, de- esse é algo intangível, né? sim, sim. É, a gente vai usando palavras diferentes, enfim, todas remetem a questões de percepção e de consciências, né? Com sentimentos, né? Uhum. Se vão despertar amor, se vão despertar ódio, é outra coisa, é outra coisa. Mas
é uma conexão, é um estabelecimento de comunicação. Ou seja, eu, como consumidor deste algodão, eu tenho interesse em saber de onde ele vem, como foi produzido e como todas as pessoas, empresas que participaram, se comunicaram e como estão, enfim. É um conjunto da obra que tem um valor. Eu saí de alimentos, eu fui para algodão, porque esse mesmo conceito, ele foge de alimentos, Uhum. né? Isso ele está lá no óculos que eu estou usando, ele está, enfim, está no planeta Terra, né? Está no aplicativo que a gente usa para se deslocar de A para B. Tá? E em Uhum. alimentos, que bom aí que tem incrementado enorme, na minha opinião, enormemente aí nas últimas 2 décadas, né? Que Então, sim. a gente está falando nas certificações, a gente está falando em indicações de procedência, nós falamos em denominação de origem, a gente está falando em produção justa e equitativa, né? Porque ela pode estar por dentro de todos esses outros. Ou seja, Conceitos desde modernos, que clean label, né? também então, são conceitos que eles vão se permeando, né? Uhum. E, em geral, isto agrega esse valor sentimental e por trás dele, ou à frente dele, ou dentro dele, em geral, representa um valor de venda maior também, Sim. né? Ou seja, as pessoas têm satisfação para quem pode, Uhum. né? Para quem pode fazer isso. Não significa que quem não pode não goste disso, mas talvez naquele momento não seja possível. Mas essas pessoas têm um sentimento de prazer em poder contribuir para esse conceito. Então, como nós temos também uma população que pode, que bom, né? Vamos. Tem E é um conceito que não vem em nenhum contraditório com os que a gente vinha falando. Com segurança, não, eles são estruturantes, né? Estão no mesmo passeio. Sim. Esses conceitos, muitas vezes a gente vê, parece que está distante, porque a gente ouve muito falar em reportagens, ou quem já teve oportunidade, né, de visitar, um conceito europeu, denominação de origem, certificado de origem, essa questão de saberes locais, e isso é interessante, né, que a gente chama também de saberes locais, né? Locais. Os agricultores têm os seus próprios saberes que ao longo do tempo vão se aprimorando, mas que têm uma origem, e aqueles saberes são valorizados, são agregados ao valor do produto. Então, Exato. eu vejo que talvez para nós aqui, Brasil, acho que são conceitos ainda muito novos, porque não são muitos, são vários exemplos, né, que nós já temos dessas denominações, dessas questões regionais, mas que ainda tem muito potencial, muitas oportunidades. E toda vez que surge um, por exemplo, que seja de um queijo, que seja de um vinho, sempre tem um impacto muito grande. A gente Tem. percebe um impacto É o muito grande. vinho, é o mel, é a cachaça, é a maçã. Então, que Uhum. espetáculo, né? Espetáculo. Claro, lá no início, os primeiros movimentos aconteceram em cima do vinho e do queijo, porque é uma meio que transposição ao já estabelecido, principalmente no continente europeu, né? E a tendência é aumentar. É, E como eu provoquei no início, da gente começar a romper algumas muralhas, né, da produção agrícola ou pecuária, com essa tecnologia de alimentos, eu vejo assim um outro domínio que aproxima muito a valorização desse capital intangível. É o turismo, né? Então, agroindústria, principalmente quando sua vocação é mercado brasileiro, né? Num ambiente hoje de uma vida digital, junto com a digital tem a real, né, que é o turismo. Então, assim, me parece ser um dos vetores fantásticos para a agroindústria, principalmente a de pequena escala, pequena, média escala, né? Porque uhum, ela tem justamente esse conceito da comunicação, né? Então, uhum, eu diria assim, municípios, estados que capricharem, que entenderem que o turismo é vetor de agricultura, de pecuária, da agroindústria, vão estar à frente de outros, uhum. né? E Que esse, nós temos uhum, o turismo de litoral, é o maior turismo litoral do planeta.
Agora, nós temos muito mais do que isso no Brasil, né? Sim. O turismo do alimento e das paisagens é fantástico também, né? Então, a gente vê que tem mosaicos já de desenvolvimento econômico no Brasil, e a gente vai ver que ali tem o turismo com propulsão da agroindústria, com propulsão de uma agricultura que incorpora esses capitais intangíveis. E Aqui não é uma briga de agricultura intangível e intangível, não é isto. Nós não é isso. precisamos uma para produzir, né? É um negócio, a outra também é um negócio que incorpora outros componentes, além de toneladas. Professor, é algo assim, vamos um pouquinho além, porque é uma valorização de quem está produzindo, valorização cultural de saber e de trabalho daquelas pessoas. E para as pessoas que estão consumindo também, é de valorizar aquilo. Veja a importância, para quem está produzindo, você falou da afetividade. A afetividade não é só para o consumidor, a afetividade é para quem produz. Quem Você produz, citou quem um exemplo até produz. provocativo, mas quem está produzindo algo que de conhecimento que já está estabelecido lá, para ele também é importante essa questão da Claro. afetividade, não só para quem está consumindo. Então vejam só, esses conceitos, lá o 3S, obviamente que essas pessoas, quando vão atrás desse tipo de produto, estão atrás desses 3S, porque esses conceitos começaram a ter uma importância muito grande nos últimos anos, né? A saudabilidade. É saudável ou não é saudável? Tem pouca gordura ou bastante gordura? Tem menos açúcar, mais açúcar? Tem compostos fenólicos? Tem fibras? Tem, enfim. Qual é que é a função que vai ter em mim? Obviamente que nem todo mundo consegue fazer essa escolha, mas o conceito cresceu. Esse é o conceito da afetividade, que está relacionado a quem vai consumir, é da onde, me pertence ou não me pertence, ou a quem pertence. E para quem está vendendo também, eu estou vendendo que tipo de produto? Em termos dos 3S, em termos da afetividade. É um produto que é meu, eu pertenço a esse produto, é meu, e eu estou fornecendo algo bom. Então, esses conceitos me parecem assim, estou fazendo uma linha de pensamento que ele se insere bem nessa parte de produtiva agroindustrial, para estimular não só ah, ali, naquele local, mas os demais para produção, para competitividade, porque aí aumenta a competitividade quando você tiver mais produtores fazendo esse tipo de trabalho, né? Aumenta a demanda, produtores vão enxergando, vendo, né? Como é que você vê aí? Como é que você tem trabalhado e como é que você vê, acredita que a gente possa estimular mais essa questão da inserção desses conceitos para qualidade, para produtos de denominação de origem, na agricultura familiar, que eu acho que a agricultura familiar ainda é a grande alicerce para produtos frescos, né? Sim. Como é que nós podemos trabalhar esses conceitos para inseri-los com vamos dizer assim, mais forte, né? Então, eh, eu estou envolvido nisto, certo? Estou envolvido nisso, e tu sabes disso, né? Sim. Ah, do ponto de vista assim teórico, nós estamos falando, não estamos falando nenhuma em verdade. Esse é um caminho necessário. Ele é longo ainda. Então nós temos os casos de sucesso, e eles mostram que é bem por aí. E há casos também de insucesso, né? Então por que que há o sucesso e há o insucesso? Tudo dividimos em dois, né? Dividido em dois. O, os casos de sucesso eles partem de uma necessidade impositiva. Não avança com atitudes individuais. Isso parece simples. A gente fala, tem que fazer trabalho em grupo. Quem faz? Uma pessoa. Eis o desafio, né? Então, o problema é lá em casa, é na faculdade, é na escola, é na comunidade. Então, quando alguém, enfim, vai desenvolver. Então, são ações coletivas, de comunidade.
Eu sei que parece teórico que estou falando. Eu não conheço caso de sucesso que tenha nascido porque uma família disse que ia revolucionar e fazer aquilo. Virou um grande negócio. Capital tangível. Ou implantou um grande resort. Virou um grande negócio. Para quem empreendeu. Uhum. Ótimo. Mas quando nós falamos em agricultura para um mercado mais nacional, para a grande população, que nós tenhamos todos esses conceitos envolvidos, eu repito, precisam-se ações coletivas. E o coletivas não é só das famílias de agricultores e agricultoras. A gente precisa, o chamado poder público. A prefeitura precisa estar, o governo do estado precisa estar, a vigilância sanitária precisa estar, a Secretaria de Turismo precisa estar, a Secretaria de Saúde precisa estar. Bom, vou parar de falar disso. Mas que se, num determinado momento, todos esses agentes não estiverem numa tela, como a gente está aqui, hoje não precisa mais gastar em combustível para ir todo mundo na prefeitura, tá? Pode ser assim. Se esse pacto não se forma, a possibilidade de sucesso é muito grande. Então, é um repertório teórico inicial, mas fundamental. Sem isso, não vai dar certo. Por quê? Porque depois vai dar problema de estrada, porque na primeira tentativa de turismo vai ter um ataque de abelhas e vamos procurar culpados. Que a primeira coisa a acontecer vai ter o fechamento de algo por falta de licenciamento, não sei o quê. Então vira uma guerra entre setores. Então me parece assim, decisões coletivas. Vai dar problema do mesmo jeito, hein? Vai dar encrenca. Mas precisa esse tipo de atitude, é a primeira. O segundo desafio, para quem está aqui nos ouvindo por enquanto, e já fazendo conversas paralelas de concordar e não concordar, o meio rural brasileiro, tá? Eu não estou falando daqui da região onde eu estou, ele é um meio rural em que a pirâmide etária das pessoas não é mais pirâmide. Fato. Enfim, a juventude não está no meio rural. Nem a população brasileira, nem a juventude. Então, aí é um círculo vicioso. Porque esses são investimentos que não se fazem em 6 meses. Então, tem que gerar uma expectativa e uma realidade muito rapidamente, senão desiste. E se não gera, o jovem, ele não quer continuar nessa atividade. Eu não faço sucessão. Por que que é um círculo vicioso? É que se fizer sucessão nesse negócio, eu estou tentando fazer um caminho reverso. É a migração urbana para o meio rural de jovens que vão ter uma trajetória longa nessas possibilidades. Tá? Mas para início de conversa, precisa uma mesa tangível, uma mesa digital, onde esses agentes públicos, esquece partido, e propriedade privada formem um pacto para que a coisa aconteça. Porque sem estrada boa, sem água potável, sem ambiente florido, as coisas não vão andar. Não vão andar. Eu sei que a gente aqui está pensando na embalagem, no produto com menos input de aditivos, tá? Tudo bem. Isso tudo vai ser obrigatório. Mas tem o antes. É o antes. Essa criação eu chamaria de governança para que a coisa aconteça. Então, para chegar uma DO, vai precisar isso. Para chegar uma IP, vai precisar disso. Para fazer o turismo daquela região, vai precisar disso. O disso que eu estou falando é esse acordo coletivo. Uhum. Quem não quer usar a palavra coletivo, usa outra. Um acordo entre todas as pessoas que ali vão estar envolvidas. Cooperação, Cooperação. né? É, Paciência. sim. E até, está falando de modo mais amplo, né? Mas até entre uma família vira um negócio, né? Se for só uma família, vira um negócio. Se você junta várias famílias, você tem uma cooperação, uma cooperativa. Muitas vezes é uma saída viável até para o tipo de negócio que está se propondo a fazer naquela região seja tangível de acontecer. Mas essa primeira parte ela é
preponderante, né? É um ponto nevrálgico. Essa inovação, essas inovações, nós vamos lá encaminhando para o final, senão nós vamos ficar aqui, não como podcast, mas sim como um programa de rádio que dura uma manhã inteira de debates e opiniões. Professor, o que você poderia dizer aí como uma mensagem final sobre esses conceitos, em termos práticos aí o senhor tem tido algumas experiências, né, com os produtores, algumas cooperativas, né, na região onde o senhor atua. Obviamente que em outras partes do país também temos esse, mas qual é a forma mais acessível? Somos nós da universidade, somos nós mais as EMATERs, somos nós mais as fundações de pesquisa, somos nós mais a prefeitura ou somos nós simplesmente? Quais iniciativas? Como é que tem sido isso para acessar e para que os produtores acessem essas inovações e que, na verdade, reforcem e melhorem os seus conceitos, os seus saberes, porque nada mais é, pela conversa que nós tivemos, para aqueles que acompanharam toda a conversa nossa, quem não acompanhou, vai lá no início e vai ver o início da conversa, né? Que, na verdade, nós estamos falando de saberes antigos e muitas vezes precisam ser reforçados ou até renovados com informações novas para mostrar que aquilo realmente é ok que você está fazendo e que tem algo a mais que você possa fazer. Mas então assim, ó, nesse encaminhamento para o nosso até breve, né, professor, eu vou usar um exemplo aqui que eu tenho usado ele seguidamente. Ele aconteceu há uns anos, 6 ou 7 anos, chegando numa propriedade aqui na Polônia, né? De uma família que estava querendo fazer um investimento e aderir já a um grupo de turismo rural. E lá estávamos no caso nós, eu estava aqui pela universidade, mais os colegas da Emater, e aí a proprietária diz assim, sabe que um dos investimentos que vocês deveriam fazer era comprar uma Kombi. Muito legal, sei que está ouvindo não está gostando. Vocês deveriam comprar uma Kombi, diz ela, porque um dia vem a organização, ela não falou organização, ela disse o nome, sabe? Um dia vem alguém aqui que vai nos ajudar a fazer tal. No outro dia vem tal aqui que diz que vai nos ajudar a fazer tal. Vem outro aqui e vai fazer tal. E depois não acontece nada. Numa Kombi, diz ela, cabem 11. Aí viria, tu falou, né, das entidades, tudo numa Kombi só, aí todo mundo iria falar a mesma coisa aqui e a coisa iria acontecer. Então, esse é o meu encaminhamento, assim, final é possível, não são conceitos teóricos, eles não têm atrelamento ideológico nenhum, eles são necessários, eles são viáveis, eles estão acontecendo, no meu entender, eles são a perspectiva do já e dos próximos anos, tá? Então, é possível, precisa organização, precisa paciência, precisa pessoas que saibam articular comunicação entre pessoas e setores, e precisa também, e muito técnico também. Que achar que é só blá, 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 não, não. Tem a hora que vai precisar fazer a casa de vegetação, que vai precisar cultivar os morancos, que vai precisar se precaver dos ácaros, porque eles vêm, né? Tem uma teoria que diz que não vem os fazer, mas eles vêm. Então vai precisar técnica, sim, tá? Mas Uhum. acontece. Acontece. E haverá casos de sucesso, né? Se não acredita, se não houver essa articulação, se não tem tecnologia, vai dar problema. Vai Uhum. dar problema. Entendi. Então, essa é a minha mensagem. E, como eu disse, quero acreditar que o ambiente acadêmico também está, que o não acadêmico também, aqui conversando com a gente, ouvindo, enfim. Mas eu vou me dirigir principalmente a estudantes agora, tá? Mensagem a estudantes. Não se apaixonem por máquina. Não se apaixonem por método analítico. Pensem no que precisa ser feito. No que precisa ser feito. Não no que eu sei fazer. Né? Que este me parece que é um vício 2025. Como eu sei fazer isso, e fazer nanopartículas é chique,
eu quero fazer nanopartículas. A pergunta é, o que é necessário fazer? Tá? O que é necessário, não o que eu sei fazer. Né? Porque você sabe fazer isso, mas em 2027 ninguém mais quer isso aí, tá? Já vão querer outras coisas. Então, se apaixone por pensar no que precisa ser feito. Uhum. Ótimo. Por gentileza, não concordem comigo. Como sempre, a mensagem final é não concorde comigo e façam perguntas. O mundo como que é, como tem uma frase que muitos dizem, né, que o mundo é movido a perguntas. Então, pergunte e questionem. E aí também entre em contato com o professor César Valmor Rombaldi, né? Se vocês tiverem mais interesse até no trabalho que é realizado, pesquisadores, jovens pesquisadores, né? Foi um privilégio nós termos essa conversa, ouvir sobre um tema aí atual, mas que também tem um fundo histórico já há muito tempo, que vem à tona agora na atualidade. Bom, nós conversamos aqui a respeito do futuro, que parece estar desenhando-se de diferentes formas com a inovação tecnológica, com conceitos antigos, mas que estão sendo modernizados, conceitos que ligam o campo, o laboratório e o prato, onde a gente está consumindo o nosso alimento. E o Brasil tem um potencial e tem oportunidades e tem um protagonismo bem importante. E eu acho que essa mensagem também deve ficar para esses novos pesquisadores, novos produtores, ou atuais produtores que estão é, ouvindo e vão seguir com as suas atividades. Professor, o senhor tem alguma recomendação aí sobre materiais, livros, alguma coisa mais específica sobre o tema central que foi a nossa conversa? A indicação de livros, artigos e até startups que estão com nessa linha de trabalho? Então, professor Luciano, eu até agora estava me sentindo num ambiente bem afetivo, muito seguro, muito saudável e me sentindo bem sustentável para as próximas horas. Com essa provocação, agora me senti inseguro. Tá? Mas estou aqui compartilhando sala com o professor Maurício, que é o atual presidente e coordenador da Embrapi. Né? Uhum, Então, justamente uma empresa público-privada, que é um grande espaço aí de comunicação para mim, quem está pensando em inovação, negócio, depois já vamos colocar o contato aí do professor. Tá? Então, ele vai ser o meu livro recomendado, vai ser o meu PDF de livre acesso, tá? uhum. Então, é isso, tá? Futuramente nós teremos que fazer uma conversa também com o professor Maurício Isso a respeito aí. dessas temáticas. Já está intimado aí. Já está intimado, já está Intimado intimado. e ele deverá responder sim. Ok, nós agradecemos mais uma vez pela Agradeço. participação, lembrando ao nosso público que nós vamos estar colocando nos nossos canais, nossos canais principais lá, Instagram e YouTube, que não são os nossos principais canais de comunicação, deixamos aberto também para sugestões e para perguntas e entrar em contato com o professor Rombaldi e outros entrevistados que nós tivemos. Então, nos sigam, compartilhem, porque nós estamos falando de conhecimento da ciência e tecnologia de alimentos que está alimentando o futuro. É a nossa frase que nós falamos, né? Acompanhe a RTA Podcast nas plataformas, nas redes sociais, contribuam. Nós estamos aqui para fazer um trabalho voluntário e nós não estamos aqui para faturar, nós estamos aqui para distribuir o conhecimento que existe em cada canto do nosso país, né? O conhecimento alimenta o futuro. Professor, muito obrigado e esperamos nos encontrar em outra oportunidade também. Valeu, brigadão. Eu que agradeço. Saudações, um abraço, gente. Até.
Valeu, pessoal. Um abraço, um grande abraço da RTA Podcast. Até a próxima.